Boa noite a todos que atenderam. Eu queria só dar uma introdução da parte logística aqui. Em nome da Medtronic, eu agradeço a presença de vocês, a presença dos palestrantes e o convite do Dr. Glauco e do Dr. Sérgio Murilo para fazer essa parceria e montar esse webinar focado no público de cirurgiões da Bahia, né? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui para vocês verem o seguinte. Na parte baixa da tela de vocês tem uma barrinha com algumas informações. Tem um botãozinho chamado Q&A, onde vocês podem fazer perguntas ao longo da apresentação. As perguntas ficam guardadas ali e a gente vai moderando e respondendo ao longo da apresentação. Se vocês precisarem falar também, existe uma mãozinha que vocês podem apertar, se quiser que a gente abra o microfone para vocês falarem. E o chat é mais para comunicação entre todo mundo. O Q&A vai a pergunta para os apresentadores e o chat fica uma comunicação para todo mundo que vocês quiserem comentar ao longo do webinar, ok? Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Sérgio Murilo. Está sem câmera. O Dr. Sérgio Murilo vai fazer a moderação. Então, pode começar. Obrigado, Luciano. Boa noite a todos. Queria agradecer a participação de vocês nesse webinar e agradecer a Medtronic pela iniciativa de estar sempre presente na educação continuada, dá muita importância a isso. A gente vai mostrar um caso que eu acho que, na minha opinião, bem interessante. O Glauco vai apresentar esse caso. E depois, o Glauco já é conhecido aqui da maioria, cirurgião de coluna ortopedista, trabalha na COT, no Ortoped, no Hospital Português, e no Aliança e no Hospital Cardiopulmonar. E também vai depois, o Dr. José Augusto Malheiros vai dar uma aula para a gente. Dr. José já faz parte da Medtronic como um proctor, e ele é neurocirurgião de Belo Horizonte. No hospital, ele recebe visitas para demonstração da técnica no Hospital Felício Roxo e na Universidade Federal de Minas Gerais, e também neurocirurgião do Mater Dei. A gente vai tentar compartilhar o caso, e levar para buscar a opinião de vocês, o que é que vocês pensariam em fazer. É um caso relativamente frequente em consultório, porém extenso, segundo a gente conversou com o Glauco. Glauco, por favor, pode apresentar aí. Vou colocar minha tela aqui. Bem, pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de apresentar, ter uma noite de uma evolução, discutir um quadro bastante comum no dia a dia de todos nós e poder ouvir opinião, ouvir diferentes opiniões e estar sempre amadurecendo com essa equipe. Eu queria lembrar que todos aqui praticamente somos neurocirurgiões, ortopedistas, mas todos cirurgiões de coluna e com experiência, uns mais, claro, os outros há menos tempo, mas seria bom a gente aproveitar esse momento para ouvir a todos. Bem, eu trouxe um paciente, é um paciente do sexo masculino, ele tem 80 anos, é um paciente cardiopata prévio, é um paciente que ele tem como queixa muito comum no nosso consultório aquele quadro de dor lombar crônica com limitação de movimentos associado a um quadro de claudicação neurogênica. Ele tem um VAS de lombar de 7 em 10, uma dor 7 em 10, e ele também tem 2 membros inferiores 7 em 10. Ele não tem déficit neurológico ao exame físico, ele tem um LASEG positivo bilateralmente, e esse paciente, a principal queixa dele era realmente a perda da qualidade de vida dele, a incapacidade de fazer coisas do dia a dia, a incapacidade de locomoção para grandes distâncias. E ele já tinha tentado um tratamento conservador, através de fortalecimento de core, através de uma fisioterapia, prática de pilates, já tinha feito acupuntura, porém referindo sem sucesso terapêutico com todas essas técnicas. Aqui está um pouquinho da lordose lombar do paciente, uma radiografia dele tanto em AP como em perfil. Eu botei uma pesquinha aqui do lado em relação a alguns parâmetros espinopélvicos.
que ele tem como índice pélvico de 45 graus, uma retroversão pélvica de 38, uma lordose lombar diminuída de 11 graus. E o que a gente percebe é que esse paciente, ele, tipo assim, você pode ver que não é aquele paciente que ele está totalmente descompensado. Ele não tem um SVA muito aumentado, mas ele está compensando. Então, ele está usando artifícios de retroversão pélvica para se manter alinhado. E isso gera muito gasto, isso gera muita dor lombar, certo? Então, esse foi meu primeiro raciocínio frente ao paciente. Foi solicitada as ressonâncias magnéticas, na qual você consegue ver aqui a ressonância do corte sagital, e no corte axial, 3 níveis, com a compressão em alguns níveis mais foraminais, em outro nível, uma compressão mais central, mas não aquela compressão total, absoluta do canal. E aí eu vou fazer só para cada um poder raciocinar, antes de José falar sobre o tema da aula mesmo. O que fazer nesses casos? Eu sei que as opções são diversas, cada um vai ter sua opinião, cada um defende a técnica, mas, tipo assim, será que a gente podia pensar em um VP com TLIF, podia pensar em artrodese lateral, em artrodese oblíqua, até mesmo na artrodese anterior? Valeria a pena apenas fazer descompressão medular? Muitos defendem que apenas o quadro de descompressão medular você acaba melhorando essa lordose, porque tem esse caso da questão antálgica. Devido às comorbidades, à idade do paciente, seria apenas manter um tratamento conservador, através de bloqueios para melhora parcial dos sintomas. Então, eu deixo essa pergunta aí para o pessoal para refletir um pouquinho, enquanto o Zé falar um pouquinho da aula. Eu vou tirar aqui um pouquinho, Zé. E aí você, se você quiser, você pode compartilhar já aqui, né? É. Peraí. Não sei se tá... Estão vendo minha imagem ou não? Tô vendo tô vendo a filmagem sua. Ah, tá. Então espera, deixa eu ver se... Agora foi. Foi? Foi. Foi? Tá na tela aí, né? Tá na tela, tá ok. Tá certinho. Bom, tá certinho. O mouse tá dando para ver também, né? Sim. Assim. Ok. Bom, então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Meditronic, Dr. Glauco e Dr. Sérgio Murilo. Eu separei aqui uma apresentação com o objetivo de apresentar um pouquinho a técnica, algumas das indicações, alguns pontos que todos temos que saber para indicar a técnica e o título, né, uma opção para patologias degenerativas da coluna lombar. O OLIF 25 ele vem como mais uma opção. Nós que temos aí várias opções, igual o Dr. Glauco disse, o OLIF ele vem aí para nos acrescentar nesse arsenal, né, e tratar esse importante problema da população, essa constante praticamente, né, nos nossos consultórios, que é a demanda, né, pelas patologias degenerativas da coluna lombar. Obviamente, a apresentação ela tem um conflito de interesse. Aqui eu coloquei algumas dos treinamentos que a gente fez. Estamos fazendo esse treinamento com a Meditronic aqui em Belo Horizonte. Todos estão convidados, né, a contactar a Lívia e os distribuidores para poder ter um acesso aqui ao vivo nessas cirurgias. Bom, eu cito aqui algumas
o histórico mesmo das cirurgias, né, da fusão lombar. Um slide bem rápido, ou seja, o PLIF em 53, o ALIF, né, uma excelente técnica, acho que ela realmente é uma técnica muito útil aí nas lesões degenerativas da coluna, já descrita em 63, os parafusos peticulares de Roy Camille, o TLIF com Harms em 82, né, a técnica aí transfacetária, aberta. No início aí do ano 2000 em diante, já com uma nova concepção de cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia minimamente invasiva no sentido de poupar toda a musculatura desse core lombar, que é algo importantíssimo hoje em dia, né, na correção de postura, no equilíbrio, enfim. Pensando nisso, o XLIF em 2004, um grande, talvez assim, né, o protótipo, vamos dizer, do atual XLIF, do atual OLIF, e o OLIF que veio a partir de uma demanda, vamos dizer assim, né, dos cirurgiões que já faziam muito XLIF, viam os problemas relacionados e a dificuldade da técnica em relação à monitorização, o fato de ser através do músculo, da visualização ser mais restrita, desenvolveram em 2012, no lançamento da Medtronic do OLIF nos Estados Unidos, pelo Dr. Richard Hines. Aqui, o Dr. Richard Hines, com o seu cirurgião de acesso, o Emiliano, e eu, lá em Melbourne, na Flórida, nos Estados Unidos. Aqui eu cito esse jornal, o Spine Journal, que é essa primeira publicação do OLIF. Lá nos Estados Unidos teve uma diferença, eles lançaram o OLIF 2.5 e o OLIF 5.1. Aqui no Brasil, a gente ainda não dispõe da técnica 5.1, e eles fizeram esse artigo com 150 pacientes, mais de 300 níveis operados, uma taxa de fusão enorme, realmente incrível, né? 98%. No 2.5 não teve nenhuma complicação do ponto de vista vascular, todas elas relacionadas, aqui 2,9% ao OLIF 5.1, e com um nível de complicação realmente bem baixo. No Brasil, então, OLIF quer dizer, é a marca registrada da técnica pela Medtronic. Aqui no Brasil a gente tem, o lançamento foi por volta de maio, junho de 2018, ou seja, nós temos aí 2 anos, né, e pouco aí do lançamento da técnica. E qual que é a grande, antes de falar especificamente da técnica, talvez antes de você indicar a técnica, você tem que saber se é possível fazer a técnica. Em geral, a gente precisa dessa avaliação pré-operatória, que em geral consiste numa ressonância ou numa tomografia, mas com uma janela mais aberta para o abdômen. Em que a gente vai ver a possibilidade ou não de fazer a técnica OLIF, que a gente fala que é o corredor do OLIF, o OLIF Corridor. Interessante aqui notar que, nesses casos específicos do OLIF, você tem de sempre ficar atento às anatomias de transição, às vértebras de transição e cirurgias prévias, principalmente as cirurgias vasculares, stents e cirurgias aí da aorta abdominal e do reto peritônio. Então, aqui tem vários trabalhos mostrando esse corredor do OLIF, que na verdade nada mais é que o espaço entre o psoas e os vasos abdominais. Então, primeiro grande, vamos dizer assim, impacto assim, do OLIF a gente fala assim, nossa, nós estamos fazendo uma cirurgia do lado da aorta. Isso, muitas vezes, assim, a gente fica preocupado, né, da aorta pulsando ali perto, a impressão que tem aquela... Mas vocês vão ver que praticamente você nem consegue palpar a aorta, ou seja, todo esse conteúdo abdominal, ele cai pela gravidade na frente, e você dissecando lentamente esse peritônio,
muitas vezes bem longe, assim, você não tem as estruturas vasculares, elas ficam muito longe do seu acesso. Mas, enfim, no início havia essa preocupação e tem vários artigos mostrando que a dissecção, mesmo em cadáver fresco, a dissecção anatômica, ela é plenamente possível e libera esse espaço que é o corredor do Oliffe. Aqui um exemplo, corredor 2-3, 3-4 e 4-5, com os respectivos diâmetros. Na avaliação do corredor, o que você tem de saber para você saber se é possível fazer Oliffe ou não? Não existe uma distância, vamos dizer assim, que seja limite. Não existe. O que a gente vê nesta janela aqui, por exemplo, L3, L4, é esse espaço entre pessoas e o vaso, que é grande, aqui mais de 1 centímetro, isso é muita coisa. Isso quer dizer o quê? Que ao se fazer essa dissecção, você vai ter tudo isso aqui é gordura, você vai conseguir mobilizar muito bem todos esses vasos, esse conteúdo. Uma dica que sempre se fala muito é essa gordura em volta do vaso. Tá vendo essa camada branca aqui, tanto o L3 quanto o L4-5, que vai facilitar muito a sua mobilização desse espaço, a mobilização desse espaço do corredor do Oliffe. Aqui uma ressonância, aquilo que eu falei, a gente sempre pede, o ideal é que você sempre olhe até no sistema a ressonância do paciente. Né? Acho que todo mundo tem esse sistema em que você vê o corredor, né, do Oliffe aqui a veia ilho-lombar, aqui subindo os cortes, o psoas está aqui, e aqui uma anatomia muito favorável, ou seja, eu tenho um espaço muito bom aqui, mais de 1 centímetro, mas o que importa é que esse vaso está bem na frente, bem anterior, e a gente não vai ter menor problema de fazer o Oliffe aqui, nesse caso. Algumas alterações que podem ter na anatomia principal são as vértebras de transição. É uma contraindicação ao Oliffe? Não, não é. Mas se tiver uma vértebra de transição, durante a dissecção é bom você ficar atento se não vai ter a presença de uma veia ilho-lombar mais alta, né, em cima do seu acesso, e você poderia coagular, por exemplo, e queimar aquela estrutura. Além disso, existem também as bifurcações mais altas das artérias ilíacas, por exemplo. E que aqui, por exemplo, a gente não vê aquele conteúdo no espaço 4, né, 5, a gente não vê aquele conteúdo de gordura e que a gente possa mobilizar isso aqui. Aqui um outro exemplo de uma vértebra de transição, aqui a gente vê um Castelvi2 aqui com uma síndrome de Bertolotti, uma vértebra de transição, uma lombarização de S1, e que a gente pode notar, ó, nessa janela, aqui os cortes, o L5 S1 ok, e o espaço que a gente tem interesse, que seria o L4 L5, que é a veia lombar, está baixa, e aqui no corte, ó, realmente um espaço bem fechado, no espaço 4-5. Mas daria para fazer, caso fosse, né, se fosse de interesse. A gente já nota que esse espaço acima e provavelmente o espaço 3-4 aqui já daria para fazer plenamente o Oliffe. O caso do Glauco, que ele mostrou aí também, eu cito esse caso porque ele é uma vértebra de transição também, uma sacralização de L5. Você vê que a crista ilíaca ela está muito alta em relação ao nosso nível, mas não é uma contraindicação para fazer o Oliffe. Por quê? Porque eu tenho o espaço aqui para mobilizar. A outra coisa que você tem que ter, né, consciência assim, no pré-operatório, os procedimentos vasculares, aqui um stent, por exemplo, da ilíaca. Esse caso aqui, por exemplo, a gente entrou pela esquerda e realmente foi o único caso que eu tive um sangramento maior no reto peritônio.
não teve nenhuma repercussão maior, mas eu fiz em 2 tempos. Eu fiz o OLIF primeiro aqui e depois fiz uma reconstrução posterior. Temos de anatomia, os pontos anatômicos básicos, a gente não estão aqui listados, mas você não, durante a cirurgia você não fica atrás desses pontos. Você tem as 3 camadas da musculatura abdominal que você vai fazer o acesso, eu vou mostrar, e você vai ter o reto peritônio que você vai dissecar. Essa estrutura tende a cair toda anteriormente e levando os vasos todos para cá. Então, geralmente, esses vasos eles caem muito para cá, de modo que todo esse acesso aqui fica completamente livre de estruturas nobres. Um pouquinho da técnica cirúrgica, mais uma pincelada. O posicionamento é o decúbito lateral direito, o acesso é sempre pela esquerda, não precisa de tilt na mesa, não precisa de uma deflexão, é um decúbito lateral normal. O posicionamento a gente trabalha de frente para o paciente, aqui o arco fica atrás, então ergonomicamente é interessante. Em geral, a incisão, a gente marca a incisão em perfil, o disco em perfil e a incisão 2 a 3 dedos do nível a ser abordado. Quando é um nível só L4, L5, uma incisão. Quando são 2 ou 3 níveis, a gente faz 2 pequenas incisões laterais. Aqui o passo a passo, a gente então marcou a incisão, a gente vai passar as 3 camadas musculares da parede, alcança o peritônio, disseca, encosta no músculo psoas, a gente sente as fibras dele. Isso tudo cai anteriormente, e então a gente... Isso aqui é uma foto do músculo psoas com o gênito femoral aqui em cima dele. E então a gente passa um fio, um guia, passa os retratores, como mostra aqui no 145, e coloca e prende esse retrator na mesa. Aqui um vídeo, uma animação, em que mostra os passos, a dissecção romba, a colocação do primeiro, de um fio guia ali no disco. A partir do fio guia, a sequência de dilatadores. Você já vai ter dissecado. Você, então, acopla o retrator, que vai estar preso na mesa com esse braço. Esse braço é preso na mesa. Uma das grandes vantagens, você põe esse pino de estabilização na vértebra, ao invés de ir no disco, como no X-Leaf. E com isso você tem todo o tempo do mundo aqui para você fazer o acesso sem problema, porque você vai estar à frente do pessoas. Então, uma vez você estando com acesso pronto, você vai trabalhar o disco, assim como qualquer dissectomia, e você tem que ter, trabalhando no disco, a noção do que se fala na manobra ortogonal, que nada mais é do que você trabalhar perpendicular ao solo, ao chão. Com isso, você tem uma técnica, vamos dizer assim, lateral, só que à frente do psoas. Aqui um exemplo, a gente tem essas provas, depois que você fez a dissectomia, você coloca essas provas, né, esses trials aqui do Cage, eles têm um buraco aqui no meio que deve estar visível se você está fazendo a manobra ortogonal, ou seja, se você está perpendicular ao solo ou não. Aqui notando o tanto que você teria, né, de mexer o seu braço ali para descer com o cage corretamente na manobra ortogonal. Aqui outro vídeo em que a gente desce, faz a anulotomia, a anatomia aqui à esquerda, os vasos estão lá na frente, a gente não tem nem contato com eles não ficam aqui na frente, é só o contato do disco. Aqui, como a gente faz a dissectomia, uma dissectomia convencional, a gente tira todo o disco. Última parte da dissectomia, a ruptura contralateral do ânulo, numa imagem em AP. Aqui a gente testando qual o cage vamos colocar e a inserção propriamente dita do cage. Uma vez instalado, a gente
tira o retrator e essa musculatura, toda essa... O psoas fecha o lugar que a gente fica e essas 3 camadas da musculatura também fecham a camada da parede. Aqui um exemplo de uma cirurgia em que, aqui já ao final, uma cirurgia que nós fizemos, aqui o cage já implantado. Lá na Unimed está bem avançado a liberação, viu, Zé? Aqui a retirada, a gente vê o psoas fechando o espaço juntamente com as 3 camadas musculares. Aqui, como a crista era muito alta, e fechava o nosso... fechava muito o espaço aqui que a gente fez uma incisão um pouquinho na frente dela. Mas a crista, mesmo essa crista mais alta, ela não é impeditivo para a técnica, pois a gente faz à frente da crista. Bom, em geral, a gente complementa a cirurgia do OLIF com parafusos pediculares. Em geral, a gente passa na mesma posição, quando 1 ou 2 níveis, na mesma posição lateral. É simples também, e a gente geralmente faz essa cirurgia no mesmo tempo. Então, uma vez com o cage lá dentro, aqui como mostra, a gente faz toda a instrumentação, os 4 pontos, os 4 parafusos na posição lateral. Aqui a inserção dos introdutores, né, dos fios guia, até a parte medial. Aqui o controle, os fios guia, o cage está lá. Os dilatadores, o canal de trabalho, o vídeo do raio-x. Um cage, a gente nota que é aquele cage colocado com um grau de lordose importante, aqui o macho, na posição lateral, deixando os parafusos, e aqui a inserção dos parafusos. A gente nota que que é um sistema que a gente faz aqui, é o sistema do sextante, com a colocação daquela trava, daquele escorpião, e a haste entrando também percutânea. A haste também entrando percutânea. Com essa manobra, ela também entrando percutânea nos 2 parafusos. Em geral, a gente passa os dois lados. Aqui o vídeo mostrando a haste entrando nos parafusos. A possibilidade, inclusive, de uma distração, de uma compressão, com um cage bem lordótico na posição lateral. Aqui um de um lado, e aqui agora a gente fazendo na mesma posição lateral o contralateral. Vou adiantar um pouquinho aqui mesmo os passos, e o final na mesma posição lateral. Então, em geral, a gente complementa a cirurgia. Quando a gente não tem a possibilidade de fazer percutâneo, aí vai um acesso de Wiltse mesmo, que também é bem satisfatório. Aqui umas características do cage, tanto o cage, né, do cage lateral, isso aí, tanto para o X-Leaf quanto o Leaf. O principal, o aumento da área do cage, o que possibilita uma descompressão indireta do espaço, tanto pela retificação do ligamento amarelo, né, entre aspas, a gente sabe que esse ligamento ele não é hipertrofiado, ele está, na verdade, dobrado, ele tem uma dobra ali de ligamento, e causada então a gente consegue uma descompressão dos forames, uma descompressão do espaço raquiano com essa colocação desse cage bem amplo. Serve também para a retificação da coluna já com uma escoliose, aqui um exemplo de 2 níveis de OLIF. Serve como uma restauração também de uma lordose, que é tanto de um cage lordótico de 12 graus, todo percutâneo,
como a gente consegue colocar esse cage bem anterior e conseguir uma lordose bem interessante. Em muitos casos, as grandes vantagens do cage lateral OLIF, o acesso por visualização direta, ou seja, é uma cirurgia em que a gente tem muita segurança no que está fazendo. Por quê? Porque você está vendo o que você está fazendo toda hora. Não há nenhum... Se você notar que tem alguma estrutura pulsando ali na sua frente, alguma coisa, você vê antes de descer até o pino. É sob visualização direta, não tem monitorização, você está vendo. Então, o que nos dá uma segurança muito grande para fazer o procedimento. Não tem alimentação da crista ilíaca, não tem tanto problema da paralisia do psoas pós-operatório, não tem tempo de retração. Então, uma vez que você está com o retrator, você pode gastar o tempo que você precisar para fazer a sua dissectomia e a sua artrodese. A curva de aprendizado, ela também é mais, uma vez que para cirurgiões de coluna, cirurgiões que já estão habituados, a via anterior cervical, por exemplo, é uma curva de aprendizado também curta e não dispensa tanto... não dispensa tanta monitorização, não tem essa monitorização própria das técnicas laterais, né, da X-Leaf, por exemplo, em que você precisa monitorizar toda vez que você entrar no parênquima do psoas. Ela é mais simples, eu diria, assim, se tivesse uma palavra para dizer, a simplicidade realmente da técnica e segurança. O acesso, as desvantagens, sempre pela esquerda, então você tem sempre que olhar o corredor do OLIF, se é factível ou não. Anatomia renal, às vezes em alguns casos mais elevados, L2, L3, se você tiver um rim mais baixo, isso pode dificultar. Aqui no Brasil, a gente só tem 3 graus, né, essas três possibilidades de angulação de cage de 0, 6 e 12 graus. Não há cages hiperlordóticos que já vem com um bloqueador aqui no Brasil, que eu acho que não é tão problemático. Não sou muito fã desses cages hiperlordóticos, não. Os cages autobloqueantes, esses sim, que dispensariam a instrumentação posterior, ela não está ainda disponível também no Brasil. Aqui eu cito vários resultados, né, desses casos que eu já fiz. Hoje a gente já está com mais de 80 cages já implantados, óbvio, contando preceptorias, etc. Mas eu vou apresentar alguns resultados aqui para vocês terem algumas noções assim, do que a gente pode fazer com o LIF nas patologias degenerativas lombar. Aqui, exemplo mais clássico, uma dor mecânica depois de 2 cirurgias de hérnia de disco, com uma única alteração realmente assim nesse nível, L4, L5, aqui L4, L5, e aqui a colocação do cage, restauração da altura, descompressão indireta dos forames, enfim, e a colocação dos parafusos percutâneos do decúbito lateral. Outro caso, ele serve também para dor mecânica, dor radicular, com cirurgia prévia. Uma das grandes vantagens do OLIF, ou seja, nas cirurgias, naqueles pacientes já submetidos a um acesso posterior. Então, você lança a mão de uma nova via intacta, vamos dizer, para corrigir um problema, às vezes um problema estrutural posterior. Então, essas cirurgias, as reoperações posteriores, elas são muito ruins. Todos aí acho que já pegaram pacientes, né, que deram problema, que você teve de reoperar a dissecção, aquela camada fibrosa que forma ali no espaço dural, em volta dos parafusos, enfim. Muitas vezes é muito difícil do acesso, às vezes é muito trabalhoso. E você usando uma nova via, realmente bem interessante. Aqui no caso, o paciente já tinha feito uma laminectomia com uma espondilolistese, em que a gente colocou o OLIF e com os parafusos percutâneos nessa espondilolistese já tratada. Aqui um grande caso também, um paciente já politratado, obesa, uma senhora aí de 62 anos com diabetes, obesidade, dor lombar axial, essa área aqui já mexida com pós-artrodese, retirada de instrumental, enfim, e uma pseudoartrose nesse nível e que
nós fizemos um OLIF, aqui o resultado pós-operatório, e aqui já com a fusão, depois de 6 meses, uma fusão bem interessante nesse espaço. Essa paciente, ela iria submeter a estimulador medular, bomba de morfina, e ela ficou super bem, não precisou dessas terapias de dor. Aqui, outro grande caso que nós fizemos lá em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, uma paciente com laterolistese e espondilolistese associada, ou seja, nessas rotações também da vértebra, nessas correções coronais, o OLIF é uma excelente opção, em que a gente consegue uma restauração bem interessante, uma redução da espondilolistese e uma redução da laterolistese. Nos casos também de escoliose degenerativa, os casos mais, né, de deformidade, ele entra como uma grande ferramenta para simplificar, eu diria, essas cirurgias. Aqui, outro caso meu também, que nós fizemos um ALIF com 3 OLIFs e parafusos percutâneos. Aqui as imagens transoperatórias, o pré-operatório e o pós-operatório, com realmente uma correção boa tanto do espaço da descompressão indireta, quanto também do espaço coronal. A imagem depois aqui é o raio-x de controle depois de 6 meses. Outro caso, talvez assim, a melhor técnica que exista hoje para as correções de TLIF e pseudartrose seja o OLIF. Por quê? Porque você pode remover ou drilar ou mobilizar esse cage de TLIF sem pressa. Então, aqui um exemplo de um paciente com TLIF e uma pseudartrose L4, L5. A grande vantagem é que uma vez que você tem um retrator, você consegue mobilizar o cage, você não tem tempo de pessoas para fazer isso. Então, você pode trabalhar do jeito que você quiser aqui, do tempo que você quiser, para ressecar, para retirar esse TLIF. Aqui o exemplo já com o cage lá dentro. Aqui esse caso que nós estamos. Outra boa indicação também nesses casos de flatback com degeneração do nível adjacente. Aqui um paciente já operado, a gente colocando um OLIF no espaço adjacente também. Aqui eu complementei com uma fixação lateral. Hoje em dia eu faria, isso aqui foi um caso que eu tenho mais de 1 ano de follow-up dele, que eu complementei com apenas uma fixação lateral aqui, mas hoje eu faria apenas um stand-alone nesse paciente, com enxerto, um aspirado ali de crista. Aqui outro caso, mesma coisa, uma degeneração do nível adjacente L2, L3, e aqui né, uma degeneração importante, aqui já uma foto cirúrgica, a gente não vê praticamente forame aqui nesse espaço, paciente com muita dor. Aqui as imagens, né, da inserção já do OLIF. Aqui a gente nota como a coluna realmente ela acomoda, né, à medida que a gente introduz. E aqui a imagem final, ou seja, pré, né, com essa grande estenose aqui no forame, enfim. E essa aqui a gente deixou também um stand-alone. Outra grande indicação, pacientes obesos ou já com abdômenes globosos, ou seja, o que dificultaria muito a posição em decúbito ventral. Essa paciente, por exemplo, paciente de um MC maior que 40, já tinha perdido 60 quilos e mesmo assim estava com 120 quilos. Enfim, ela não é impossível atividade física porque com muita dor, uma espondilolistese com uma espondilólise associada aqui e também olha a dimensão da paciente aqui, a gente fazendo uma técnica lateral com a colocação do OLIF nesse nível. Eu cito aqui uma experiência que eu trouxe para vocês terem uma ideia, assim, desses 2 anos e meio, né, que a gente tem feito, 2 anos e pouco, 2 anos e 4 meses aí, mais ou menos, que a gente tem feito OLIF. Aqui eu cito os números até junho desse ano, a gente já está, igual eu falei,
acima de 80 cases mais ou menos implantados. O OLIF serve para praticamente todas as patologias, vamos dizer assim, da dor lombar. Eu sempre gosto de mostrar as complicações também. Eu tive uma paciente com pé caído direito após a cirurgia, então lembrando nosso acesso à esquerda, provavelmente relacionado à compressão do nervo fibular na cabeça da fíbula. Uma paciente que tinha diabetes, Parkinson, idosa, ela teve um ilho paralítico, ela necessitou de uma sonda nasogástrica procinética, internação por 8 dias. Foi a internação mais longa que eu já tive nessa série. Eu tive um paciente com sangramento intraoperatório que dificultou, eu não mudei a técnica, mas dificultou, que foi aquela paciente que eu mostrei que já tinha sido submetida a um stent. Hoje eu acho que eu não faria naquele nível o OLIF. Teve um paciente com disfunção autonômica em membro inferior. Isso por quê? Porque a gente tem a cadeia simpática muito próxima ali do acesso. Então, muitas vezes não, é descrito, né, perdão, que exista no pós-operatório, alguns pacientes queixam de uma sensação quente-frio, uma mudança de temperatura, isso é transitório, também no pós-operatório. Tem 4 pacientes com um subsidence assintomático, já com 1 ano de follow-up, mas que estão todos bons. E 4 pacientes que no pós-operatório sentiram uma dor, principalmente para fletir o quadril, mas nenhum com uma paresia realmente de psoas. Aqui é o caso que eu falei da paciente com esse pé caído. Desse lado aqui, a gente, né, uma paciente que já tinha sido submetida a cirurgias aqui de hérnia, a gente fez um OLIF, eu não mexi no 5.1, mas ela está muito bem aqui com 3 meses pós-operatório. A gente fez uma infiltração no pé, na perna, e ela com recuperação e melhora também do quadro. Bom, o que eu posso dizer então sobre o OLIF é que, na minha opinião, a cirurgia lateral, né, o XLIF ou OLIF, enfim, ela foi realmente um marco histórico nessa cirurgia de artrodese da coluna lombar. Isso por quê? Porque simplifica, melhora o resultado técnico e o resultado funcional do paciente. A técnica do oblíquo lateral, a técnica do OLIF, ela tem as vantagens da via do XLIF e acrescenta outras vantagens, como evita o plexo lombar, evita a paresia de pessoas. Ela é uma excelente escolha na cirurgia de revisão, porque você não tem tempo para fazer cirurgia, você pode fazer no seu tempo. Serve para instabilidade, múltiplos níveis de degeneração do nível adjacente. Ela é razoavelmente muito simples, assim, uma vez que estamos habituados, uma vez assim que vocês tenham contato com a técnica, realmente é uma técnica que simplifica. Eu diria que é até bem mais simples que, por exemplo, um TLIF, ou até mesmo um TLIF, um PLIF ou o próprio XLIF. Bom, basicamente era o que eu tinha para apresentar. Né, acho que passo a palavra aí agora para a conclusão do Glauco, do caso, e estou aberto, obviamente, para as perguntas e a discussão. Alô, Zé, beleza? Parabéns mais uma vez pela aula, cara. Você é sempre um cara, apesar de todo, sempre muito amigo, sempre prestativo demais nas cirurgias que vem fazer a monitoria aqui, e sempre uma aula bastante didática, bastante ilustrativa, parte do passo a passo da técnica. Eu vou tentar voltar aqui um pouco para o caso, para a gente poder discutir com o pessoal. Tá indo aí?
Não. Deixa eu fechar aqui, porque eu acho que... Pronto. Apareceu aí? Sim, apareceu. Deixa eu só recapitulando aqui, talvez alguém tenha chegado um pouco, foi no início. A gente trouxe um paciente com quadro de uma estenose lombar, um paciente idoso, 30 anos, cardiopata, com quadro de lombalgia mecânica, com quadro de claudicação neurogênica, com falha do tratamento conservador nos últimos 2 anos. A gente viu uma radiografia com uma diminuição da lordose do paciente, uma retroversão pélvica de 38. O paciente não tem tanta escoliose, mais uma questão sagital. E na ressonância, apresentando um quadro de estenose lombar, 3 níveis, uns níveis mais centrais e outro nível mais do ponto de vista foraminal. E aí ficou a pergunta de o que fazer. Eu sei que tem diversas opções, uns com preferências do acesso posterior, o acesso posterior com a ortoridade posterolateral, hoje em dia com as vias laterais, as vias anteriores, oblíquas, alguns apenas a descompressão sem artrodese. Esse paciente ele não tem tanta instabilidade, ele não tinha uma instabilidade significativa na flexoextensão da radiografia, então é alguma opção também, e até um tratamento conservador para um paciente de 80 anos, cardiopata prévio. Eu queria abrir a opinião para alguém que quer comentar aí. Sérgio, o Rony está aí também, né? Se quiserem fazer um comentário. Tá aberto o microfone do pessoal, Lívia? O microfone não está aberto para todo mundo, mas eu posso liberar de quem quiser falar. É só apertar a mãozinha que eu libero. Se eu conseguir liberar o de todo mundo, eu já aviso. Mas eu libero, o microfone fica no mudo, e aí você mesmo vai lá e libera o som, tá? Certo, tá bom. Eu acho que pode abrir o microfone do pessoal, que a gente vai ouvindo a opinião de quem quiser Eu vou colocar. liberar o de todo mundo, então. Vai Pode colocar. ficar no mudo, aí quem quiser falar vai ter que apertar. Eu não tenho como abrir o áudio de todo mundo, tá? Sem problema. Sérgio, o Rony, alguém quer fazer algum comentário do que pensa, o que é que faz mais no seu dia a dia em relação a essas técnicas? Porque esse é um caso que, com certeza absoluta, todo mundo deve pegar semanalmente, né? É o quadro clássico de consultório de todos. Assim, todas as opções aí, né, Glauco? Eu acho que são possíveis, vamos dizer assim, né? Uhum. Acho que, enfim, acho que a grande questão da coluna, né, assim, aquela especialidade que tudo que você fizer tá certo ou errado, depende de como o paciente ficou, né? Exatamente, é tudo muito fácil depois que tá feito, né? E é tudo muito fácil, muito difícil depois que faz, né? Agora, acho que o grande desafio é exatamente você planejar bem. Eu tenho uma coisa muito clara, eu acho que o planejamento faz toda a diferença. Exatamente. Eu acho que se você pegar todos esses conceitos, né, esses conceitos atuais em termos disso que você falou, de balanço, de o tanto que esse paciente já foi operado, ele tem uma via de acesso já complicada posterior, um paciente com comorbidades, em que a principal queixa dele é uma queixa, vamos dizer assim, axial mecânica, né? Então, eu acho que hoje em dia, assim, o nosso pensamento na cirurgia de coluna é você estratificar, tentar ter um valor, vamos dizer, um valor preditivo aí de acordo com a sua opção, né? Então, é difícil, assim, a cirurgia de coluna ela é complicada mesmo, né? Porque quem que nunca teve complicação, quem que o paciente é chato, quem que não... Quem nunca passou por isso? O Glauco, seria interessante voltar à imagem radiográfica também, por favor. Só para fazer uma observação, baseada na aula que Zé fez, a gente observa que esse paciente especificamente tem uma vértebra de transição, tem uma ateromatose de aorta abdominal
Uhum. e que eu acho que são, assim, dificuldades técnicas, mas não impossibilidades, né, Zé? Pelo que você conversou aí, seria interessante também voltar ao corte axial da ressonância, para a gente ver aquilo que o Zé falou do corredor. Exatamente. Exatamente. Fantástico. Assim, a gente, né, chegou a discutir esse caso realmente. A gente vê que apesar é uma vértebra bem baixa, né? Ou seja, a crista ilíaca completamente cobrindo esse nível, mas o corredor a gente nota nessas 3 imagens aí, que estão dos 3 níveis, né? Primeiro que já tem uma cirurgia, né, nesse espaço L4, L5, mas que o corredor é amplo. E eu acho que seria, né, assim, e vocês que já fizeram aí, né, na Bahia, Glauco, o doutor Sérgio, falar isso, assim, no início a gente fica com receio, né, nessas questões, assim, vasculares, depois fazendo a cirurgia você vê que isso é difícil, né, é tão longe, assim, a gente não consegue nem a pulsação direito, assim, muitas vezes da artéria, assim, dos vasos, né, e realmente, assim, a visualização direta, eu acho que dá muita segurança para a técnica, assim. E voltando na radiografia, aqui, mostra aí, sinaliza o corredor aí, Glauco, por favor, você que está apresentando, só mostrando o corredor, como o Zé falou, nos níveis, que é um corredor de segurança, que quando faz o acesso retroperitoneal que cai, junto com o abdômen, que os vasos saem do caminho mais ainda que isso. E voltando na imagem radiográfica, além da vértebra de transição, claro, que já é uma dificuldade técnica, a altura da crista ilíaca, que impossibilitaria outros acessos laterais, né? Assim, não oblíquo, mas o acesso lateral seria praticamente impossível alcançar esse nível mais inferior. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente... volta na radiografia, Glauco, por favor. A gente vê a crista ilíaca muito sobreposta do nível mais inferior, dificultando bem a aproximação de uma técnica mais lateral mesmo, em vez de uma técnica oblíqua, que, como o Zé falou, a gente pôde entrar mais anterior, né? Uhum. Eu acho que isso é... Eu vou colocar aqui como a gente acabou tentando melhorar o quadro do paciente, e aí depois a gente abre se alguém quiser fazer. A gente optou por fazer a técnica que o Zé acabou de ilustrar muito bem, uma técnica lateral. Eu, particularmente, eu acho que uma das grandes coisas que eu também... Eu não tenho tanta experiência com os acessos laterais, os X-Leaf, mas eu acho que a gente já tem alguns casos, a gente já fez alguns casos previamente. E eu acho que uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a facilidade do posicionamento. O X-Leaf, ele não te dá espaço para um mau posicionamento. Se você não tiver uma mesa boa, se você não tiver um posicionamento do paciente muito correto, que isso te possibilite você ter uma radiografia perfeita no intraoperatório, você vai estar em bastante risco. E como o Olif, eu acho que você tem uma visualização direta daquilo que você está fazendo, eu acho que permite mais jogo, permite mais você saber como se fosse ultrapassar essa dificuldade. Às vezes o paciente está um pouco mais deitado, um pouco mais reto, então isso você consegue passar bem por isso. O X-Leaf, eu já passei por isso, já tive dificuldade por isso, dá muita dificuldade. Então a gente optou por esse acesso. Oi? Perfeito, Glauco. Deixa eu só fazer um comentário nisso aí. Aquele tempo que se gasta para chegar nessa imagem perfeita, às vezes, nos acessos laterais, a depender da mão de quem vai fazer, que se tem muita experiência, se gasta muito mais tempo posicionando do que diretamente no procedimento cirúrgico em si. E esse é um tempo que o Olif ele dispensa com tranquilidade. A gente estabiliza o paciente na mesa e, como você falou, como tem uma visão direta, esse tempo pré de posicionamento é muito mais curto. Perfeito. Então, aqui foi o nosso planejamento, um posicionamento inicialmente lateral, e para fazer 3 níveis de acesso oblíquo, e depois o posicionamento do parafuso por via posterior. A gente não acabou optando por fazer no mesma single position, porque eram 3 níveis, e aí a gente acabou optando por realmente colocar o paciente em decúbito ventral, e através do decúbito ventral
fazer esses acessos posteriores com um parafuso minimamente invasivo. Só um adendo aqui, Glauco. No mesmo o que eu falei na aula, é o seguinte, assim, em geral, o posicionamento dos parafusos na posição em single position com esse sistema, né, o sextante que possibilita essa inserção com aquele escorpião do lado lateral, em geral, é para um nível. 2 níveis já tem que ser muito bem feito. Então, ou seja, nesse caso específico, a partir de 2, 3 níveis, é preferível virar o paciente realmente igual a gente fez aí com os percutâneos mesmo. Sim. Aqui é o pós-operatório do paciente. O paciente ele teve um ganho da lordose de 28 graus. Ele teve uma diminuição dessa retroversão pélvica, apesar de ainda estar um pouco elevada, mas uma diminuição para baixo de 30 já, o que já possibilita uma melhora do quadro clínico do paciente. E eu queria, eu queria abrir uma discussão, queria ouvir sua opinião também, Zé, em relação a uma coisa, em relação à posição dos implantes. Eu particularmente, eu tenho quando esse implante ele fica mais posterior, a gente não ganha tanta lordose, mas a gente ganha muita descompressão indireta, porque a gente consegue esticar muito o ligamento, a gente consegue abrir muito o forame. Mas quando esse implante ele fica mais anterior, a gente consegue dar nesse segmento grande recuperação de lordose. Eu acho que nesse nível aqui, se você parar para ver, esse nível mesmo, o implante dele está mais anterior, ele ganhou bem a lordose nesse nível. Nesse nível aqui, o implante um pouco mais posterior, ele fez uma descompressão indireta. Eu acho que isso... E eu queria saber se você pensa, quando você está fazendo o procedimento, eu vou tentar jogar esse queijo um pouco mais posterior, ou eu vou tentar jogar um pouco mais anterior, buscando uma consequência ou outra. É uma excelente pergunta, o Glauco, e é exatamente isso. Assim, a gente tenta de acordo com o nosso planejamento. Aquilo que o Murilo falou, ou seja, esse planejamento no pré-operatório, a gente já deve fazer. Em geral, como nesses multiníveis, quais são as regras, vamos dizer assim? Primeiro, a gente sempre começa para um nível mais basal. Então, aqui a gente começou pelo L4, L5 mesmo, com a crista, a gente conseguiu implantar. Nesse nível L4, L5, como a gente tem que fazer um acesso bem anterior, mais anterior, porque a crista bloqueia toda a nossa visão ali, então, às vezes a gente faz aí com 2, 3, 4 dedos assim na frente do disco, a gente nota que a posição do queixo realmente ficou mais anterior. Muitas vezes é possível, se você perguntar assim, olha, mas é possível colocar a posição do queijo no jeito que eu quiser ali? Teoricamente, sim. Mas a gente sabe que nesses pacientes com muita degeneração, a gente vai de acordo com o que a gente sente ali na cirurgia, né? Não tem muito planejamento. Nesse caso, especificamente, foi uma colocação até em escada, assim a gente fala, né? Ou seja, um anterior, um mais para o meio e um mais distal. Tem como você, vamos dizer, tentar fazer as duas coisas, lordose com distração? Sim. Eu acho que isso vai muito assim na hora da cirurgia e no seu trialing, né? Ali no seu planejamento. Esse queijo, eu diria assim que a nossa proposta era correção de lordose mais uma descompressão indireta, né? Ou seja, uma estabilização para melhorar essa qualidade de vida, essa dor axial. Então, isso acho que foi conseguido somando essas alturas, né, e essas lordoses. Mas portanto, assim, a resposta final é possível sim, principalmente desde do nosso acesso, né? A gente já busca essa colocação e com a inserção do cage a gente consegue também mais ou menos nos programar, vamos dizer assim, com cage. Você também tem cages mais curtos, os mais curtos e tem os mais curtos em termos antero-posterior, né? Esse espaço antero-posterior. Você tem os cages de 18 e os de 22.
Uhum. Quando você quer, às vezes, você está muito anterior e você quer uma descompressão mais posterior, aí você pode colocar também um cage maior para fazer essa descompressão também atrás. Eu acho que isso depende muito ali da condição do paciente, mas é plenamente possível. Pacientes com uma anatomia mais favorável, e mais jovens, aí sim você até, entre aspas, escolhe, você não tem tempo, né, para fazer essa dissectomia. Então você pode planejar muito bem a sua inserção do cage, o tamanho do cage, ângulo, etc. Zé, eu tenho mais uma dúvida que eu posso perguntar. Vem cá. Você já teve algum caso que você pensou em fazer algum release de ligamento longitudinal anterior para você ter possibilidade de botar um queijo um pouco maior? Ó, já existe a técnica do CDR, né, para o LIF, mas não é recomendado. É possível sim, a gente está com acesso todo ali, mas qual que é a grande questão? Quando você libera o ligamento longitudinal, esse queijo fica muito solto ali no espaço. E como a gente não tem um sistema de fixação, de autobloqueio do cage, não é aconselhável. E outra coisa, a preferência, acho assim, na maioria dos grandes centros que a gente tem visitado e discutido nas reuniões, é que vale a pena corrigir. Se você precisa de uma correção grande de lordose, vale a pena você corrigir, você ganhar a lordose em distribuir essa lordose, esse ganho de lordose em vários níveis, e não num nível só. Exatamente pela dificuldade, não só, né, essas dificuldades, mas você não tem uma correção tão harmoniosa, vamos dizer. Então, ao que tudo indica, esses cages hiperlordóticos com liberação anterior, eles, é questionável também. Então, ou seja, é preferível você ganhar pouca lordose em 2, 3 níveis, ao invés de um nível só, por exemplo. Ok. Eu acho que o microfone do pessoal tá aberto. Se alguém quiser fazer algum comentário, é só tocar no microfone e atualizar a questão para fazer algum comentário aí. Tá aberto o pessoal. Eu acho que, né, Lu, acho que tá um pouco tímido aí, mas espero que tenha dado o recado aí, né? Não, sim, com certeza. Acho que se não tem pergunta, a explicação foi muito clara. Tudo bem, pessoal? Zé e Glauco, parabenizar vocês aí pelo evento, pela aula. Realmente, depois da aula, ficou difícil, na minha opinião, escolher outra coisa que não fosse o Olif, né? Acho que realmente a gente está vendo aí que é uma técnica nova, assim, você falou aí que foi desde 2018 aqui no Brasil, né? Uhum. E, assim, a grande vantagem é que eu acho que é o posicionamento, igual você falou também, em relação ao X-Leaf. Eu vi uma aula do Emiliano que você mostrou na foto aí, que ele falando que fizeram um estudo, que pegaram os estudantes de medicina, colocaram na posição do X-Leaf e deixaram um tempo de 20 segundos e aí diz que 90% dos estudantes saíram claudicando, né? E é o que você falou, o posicionamento aí para fazer o Olif em revisão. Então, acho que é uma técnica que tem uma vantagem muito grande em relação ao X-Leaf. Mas parabéns aí. Eu acho que foi muito bem explanado, muito bem explicado aí. E eu, particularmente, não tenho dúvida, não. Acho que é uma técnica que tem que ser mais usada por mim, né? O pessoal já está usando bastante. Mas show de bola. Parabéns aí. O que eu acho também, sabe o que é? Talvez seja de tudo isso, talvez ainda seja o grande benefício, aí eu digo que não do Olif de forma significativa, mas dos acessos laterais até anteriores. Eu acho que dificilmente, mas muito dificilmente, a gente conseguiria fazer em um paciente com tanta comorbidade, um paciente de 80 anos, um paciente cardiopata, um acesso posterior com o TLIF 3 níveis, com o nível de sangramento que o paciente teria. Então, tipo assim, essas cirurgias, a gente pode até ver depois de uma radiografia, e existem profissionais cirurgiões de extrema capacidade de fazer TLIFs com cases
queijos grandes, queijos anteriores que recuperam lordose, mas eu ainda acredito muito que o caminho para se chegar nesse final custa muito ao paciente. E, ao meu ver, o caminho para se chegar nesse final, nessas cirurgias laterais, e eu também incluo um pouco a cirurgia anterior, esse preço do paciente é o preço mais barato. O paciente ele sofre menos perda sanguínea, ele sofre menos sobrecarga mecânica e esses pacientes eles acabam tendo uma reabilitação muito precoce, dor menor. E eu acho que esse é a grande vantagem de você optar por essas técnicas, além dessa questão da recuperação lordótica, essas coisas do equilíbrio espinopélvico. Menor dor pós-operatória, tempo menor de UTI, alguns casos até dispensando UTI, dependendo se não tiver comorbidade, reabilitação precoce. E uma coisa que para mim particularmente chamou atenção em relação ao lateral é não ter o tempo de pessoas, entendeu? Assim, o que facilita, no meu ponto de vista, a curva de aprendizado. Quando eu ouvi Zé falar pela primeira vez que a curva de aprendizado do Olif era uma curva de aprendizado menor, eu tava, tipo assim, eu tinha uma curva de aprendizado, eu achava que a curva de aprendizado do X-Leaf era tão grande. E aí, só que hoje em dia eu assino embaixo, cara. Eu acho que a curva de aprendizado do Olif realmente ela é mais curta do que das outras técnicas. Eu acho que, porque a gente já está familiarizado com algumas coisas parecidas, a questão da dissectomia, a gente já faz parte da nossa formação. Então, eu concordo. Eu acho que essa curva de aprendizado do Olif ela é realmente menor. Precisa usar monitorização ou não? Potencial evocado? Não. Não há necessidade de usar, não. A gente geralmente não usa, não, mas aí, às vezes, a monitorização também é uma forma de segurança para o cirurgião, até para avaliação dos parafusos posteriores, mas não há indicação formal de se fazer, porque o acesso não é pelas pessoas. Né? O que a gente fala assim, da ausência de monitorização é a ausência de monitorização própria do pessoas, né? Igual preconizado, por exemplo, no X-Leaf, por exemplo. Você tem que ter uma monitorização, mesmo que você tenha o potencial evocado na sala, etc., você tem que ter a monitorização específica trans-pessoas. A monitorização ela fica muito mais a cargo, né, do serviço, do cirurgião, do que da técnica, vamos dizer, propriamente dito, né? Então, ou seja, tem lugares que já são preconizado. Eu aqui, em geral, o que eu faço? Quando é 1 nível, 2 níveis, eu não peço monitorização, não. Quando é mais níveis, quando eu preciso de uma correção, que eu preciso de uma monitorização até de parafuso e tal, aí eu peço. Não pelo Olif em si, entendeu? A grande resposta é essa. Pelo Olif não precisa. Uhum. Alguém mais quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Beleza. Então, Zé, eu queria agradecer, Zé, mais uma vez a disponibilidade que você tem com o pessoal daqui, a disponibilidade sempre que você tem em discutir os casos, o quanto que você tem ajudado a gente a tentar evoluir um pouquinho aí na técnica. Então, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez aí, viu? Eu agradeço a todos aí. Grande abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. E eu queria fazer um convite. Só desculpa que nós estamos abertos aqui, né, em Belo Horizonte. Caso vocês queiram saber mais da técnica, enfim, participar, ver uma cirurgia presencial, né, a cirurgia aqui conosco, com as técnicas minimamente invasivas, etc., estou aí à disposição. Obrigada, e eu que agradeço a iniciativa do pessoal da COP Coluna Bahia, da Sociedade Regional da Bahia, doutor Glauco e doutor Sérgio Murilo. Obrigada pela iniciativa, convidando a gente para fazer esse trabalho educacional com vocês e precisando de novo, estamos aí. Obrigado, senhor. Boa noite, pessoal. Um bom finalzinho de semana aí para todo mundo. Boa noite. Obrigado. Bom.